Pauta. Está no ar a nossa live em pauta. E eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e boa noite àqueles que ainda não se decidiram aos caminhos do Senhor. E aqui ao meu lado direito está a nossa convidada, a pastora Fabiana de Carvalho, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. E a nossa esquerda aqui está a nossa pastora Késia, também será entrevistada. E ao meu lado, a Soraya. Boa noite e a paz do Senhor para todos. Boa noite. Como eu já disse, nosso irmão Denis está na nossa live em pauta. E antes de qualquer coisa, eu gostaria que você começasse a compartilhar esse vídeo, essa live, dá o seu like e chame, né, a sua mãe, seu pai, seu irmão, todo mundo que está aí, né, na sua casa para poder participar conosco nessa live, porque eu tenho certeza que teremos conteúdo maravilhoso para compartilhar sobre a sua vida. Amém? E dando início, como o dele já começou apresentando aqui, estamos com a nossa pastora Késia de Souza. Ela é uma instrumentadora cirúrgica e enfermeira. A paz do Senhor, pastora Késia. A paz do Senhor, cumprimento a todos com a paz do Senhor, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu quero aqui retificar o que o Denis falou. Já vai compartilhando, já vai enviando em grupos, porque é uma forma de evangelizar. Hoje, uma das melhores e maiores formas de evangelizar é compartilhando as lives e mandando em grupos, né? Vamos falar aqui sobre assuntos importantes e tenho certeza que tem mulheres nessa noite ou que irá assistir num outro dia, numa outra hora, e que vai ser importante para ela, vai ser assuntos que de repente ela esteja passando no momento e vai ajudar, né? É uma forma que a igreja tem hoje de alcançar vidas. Então, compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, envie para os seus amigos, para a sua família. É muito importante. Amém. E do nosso lado direito, a nossa pastora, doutora Fabiana Bezerra de Carvalho. Ela é advogada, ela atua em várias áreas, porém a preferência dela é área familiar e violência doméstica. A paz do Senhor, pastora Fabiana. A paz do Senhor e a paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem, os amigos e complementando, né? Todos aí vão compartilhando, vão enviando para os amigos, para vocês ficarem aí ligadinhos conosco nesta noite aí de alguns assuntos bem polêmicos. Amém? E como vocês puderam perceber, o tema de hoje é Mulheres em Pauta. E temos mulheres fortes, com o braço forte. E a gente estava aqui, já a nossa live estava offline, a gente estava em off e a nossa live já estava rolando aqui pra gente. Então, eu gostaria que já começasse a gente com algumas perguntas, né? Eu sei que todos nós temos alguns momentos na vida assim que a gente precisa de alguém para conversar e às vezes não tem. E hoje nessa live você pode ter a oportunidade de tirar dúvidas, né, e entender um pouquinho esse universo das mulheres, né? E a Soraya está cheia de perguntas aqui. Eu gostaria que ela já começasse introduzindo algumas perguntas. A ideia inicial, né, quando a gente sentou para poder discutir sobre a questão desse tema,
era mostrar ao público, né, nosso público online, que é possível sim ser serva de Deus e se destacar em várias áreas da nossa vida, né, e não se esconder, não se omitir, porque nós temos convivido com várias pessoas, a gente enfrenta bastante, consegue ver pessoas enfrentando bastante dificuldades, né, e acaba se limitando, coloca-se o título mulher como um obstáculo na nossa vida pessoal e acaba também deixando isso interferir na nossa vida espiritual. Então, muitas mulheres limitadas, né, que se põem num limite, na verdade, a gente é uma pessoa, eu acredito que mulheres são uma pessoa ilimitada, a gente chega onde a gente quer, obviamente, com a presença de Deus, né, o controle de Deus nas nossas vidas. E, para começar, eu queria perguntar sobre a questão das dificuldades, da questão do relacionamento do trabalho de vocês relacionado à igreja. Pastora Kézia. É uma dificuldade que acho que toda mulher enfrenta, não só em relação à igreja, mas à vida como um todo, né? Tem até um meme que fala assim, que o homem para trabalhar ele só precisa acordar, tomar banho, tomar café e vai trabalhar. A mulher não, a mulher para trabalhar ela precisa acordar, fazer o café, acordar as crianças, arrumar a mochila das crianças, arrumar a bolsa dela, tomar o banho dela, tomar o café e só então ela vai trabalhar. E depois de um dia inteiro de trabalho, quando ela chega em casa, tem mais coisas para fazer porque ela tem que adiantar para o dia seguinte. E quando essa mulher tem mais de uma atividade, ou seja, quando essa mulher tem atividades na igreja, quando essa mulher tem atividade social, não precisa ser somente cristã, mas quando ela tem um trabalho social na sociedade, enfim, isso complica mais ainda, porque ela tem que se dividir e ela tem que achar tempo para isso, sem deixar também de se olhar, sem deixar também de se cuidar, que é uma dificuldade imensa que nós temos hoje em dia. Acho que isso acontece com todas as mulheres, em qualquer área, em qualquer ministério que ela escolha, que ela tenha para fazer, que ela foi chamada para fazer. É difícil, mas não é impossível, né? Porque como você falou, desafio, na verdade, né? É um desafio. Precisa-se ter organização, né? A gente precisa se organizar e contar sempre com a força do Senhor que está aí nos fortalecendo e do Espírito Santo para nos animar. Trazendo um pouco em pauta, né, na nossa live aqui, nós tivemos até um estudo ontem relacionado mais ou menos em questão desses assuntos, né, questão de liderança. Se a gente não aprender a liderar a si próprio, como que a gente vai conseguir conduzir a nossa vida? Então, eu resumo mais ou menos a sua fala em questão de liderança pessoal. Você conseguir se liderar, organizar os seus horários, e a mulher sim consegue fazer acontecer. Consegue. A mulher consegue. Se organizando bem, se liderando, se conhecendo também. Uma coisa muito importante você se conhecer, você saber os seus limites, porque cada pessoa tem os seus limites. E às vezes a gente quer ultrapassá-los e acaba perdendo em alguma coisa, entende? Acaba se deixando em alguma coisa. Então, se conhecendo, se liderando, se organizando, consegue. O que a gente percebe às vezes é que a maioria esquece de si próprio, né? Coloca todas as questões da família, dos filhos, dos vizinhos, dos irmãos, dos amigos, sempre como prioridade e vai se esquecendo, né? E essa fala sua é muito importante, a gente não pode deixar de se olhar, né? E também fala help, né? Marido, amigo, né? Preciso aí de um apoio, porque é para isso que a gente precisa de ter um companheiro, não é verdade? Mas nem sempre eles pensam dessa forma. Isso é complicado, né? Eu vejo a vida da mulher uma eterna cobrança, né? Por exemplo, não é muito difícil você olhar em volta, você olhar entre seus amigos, seus vizinhos, suas vizinhas no caso, e você perceber mulheres que colocam sempre em primeiro lugar os filhos, o marido, a casa, a igreja. Você olha, fisicamente você já percebe, porque ela cuida de todos, mas dela própria ela vai se deixando. Essa mulher é cobrada.
Porém, a mulher também que se cuida, ela também é cobrada. Eu vejo muita recriminação, né? Às vezes né? você vê uma mulher bem arrumada, bem apresentável, com a unha feita, essa daí não lava nem a louça dentro de casa. Exatamente, É bem por aí, né? É bem por aí. Mas a gente tem uma luvinha lá. As É que técnicas, nem, né? é que nem a Kézia falou, né? Eu observei também que para ir trabalhar tem que arrumar o filho, tem que cuidar da casa. Só que essa parte de dentro de casa, muitos não tem como trabalho, mas a mulher já, para ir trabalhar, ela já está trabalhando. É um trabalho Né? constante, Antes de trabalhar, ela já está trabalhando, né? E quando volta, continua E trabalhando. continua trabalhando, né? Só que, principalmente as mulheres que é do lar, então as pessoas não têm como trabalho, né? Você Então, imagina é muito recriminado, né? quantos anos da vida que ela deixou de viver, né? Deixou de constituir uma área profissional, né? Uma carreira de trabalho para se dedicar à sua vida pessoal, à sua família, ao seu esposo, e muitas das vezes num término de relacionamento ela nunca procurou, né, a crescer na vida, e tipo esse tempo para as pessoas é como se não existisse, não houvesse, apagado, né, recriminado aquilo ali, não existisse nada. E eles discriminam pelo fato da gente não ter se posicionado no momento lá e ter tipo enfrentado uma área profissional. Ainda tem outro problema nessa questão toda, né? No meu ponto de vista, eu falo por experiência. Quando um dia eu decidi, vou estudar, vou me profissionalizar, porque a gente não pode só depender de uma pessoa para viver. Vocês pensam que foi fácil? Foi muito criticada. Como você, uma pastora, não acompanha o seu marido nos cultos? Vai deixar ele andar por aí sozinho? Se ele não andar sozinho, eu tinha que ficar trabalhando com ele, né, irmãos? Eu ia fazer essa pergunta dos obstáculos que a pastora Fabiana encontrou, né, nessa trajetória: mulher de pastor, líder de círculo de oração, advogada, é um currículo enorme, né? E ela A gente é muito cobrada. Muito. Você é cobrada porque você não está presente nos cultos. Época de OAB. Gente, eu não aparecia de final de semana na igreja, porque eu tinha um foco. Eu precisava passar, não era fácil, né? Eu precisava estudar a semana inteira e final de semana inteiro. E isso também me tirava o privilégio de passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos, que isso foi difícil, muito, com o próprio meu marido, e principalmente com Deus, né? E eu tinha que ter uma rotina eu criei uma rotina que eu ia para o serviço buscando conhecimento da palavra de Deus. Então, eu ia todo o meu trajeto lendo a Bíblia, né? No transporte público, voltava, às vezes não conseguia nem ficar com o olho aberto, eu voltava estudando. Então, eu tinha que ter uma rotina de estudo, de leitura da Bíblia, e ao mesmo tempo eu tinha que chegar em casa e preocupada com, olha, eu tenho que deixar uma roupa limpa para amanhã para o filho, o que está acontecendo, como foi a rotina, perguntar para o marido se eles tinham estudado, né, para a prova, para alguma... Não é fácil. E as pessoas que estão ao nosso redor, vendo a nossa rotina de loucura, porque para eles é loucura. Você é louca? Aproveitando o tema aí, vamos deixar uma enquete no ar para vocês. E uma pergunta que vou jogar por nós: está correto a mulher deixar o lar para trabalhar? O que vocês acham? Deem o seu comentário e a gente vai estar divulgando aqui para vocês. Eu vou fazer só uma pergunta em cima dessa pergunta. Se nós vivemos para o lar, e aí um dia o seu marido acorda e ele simplesmente fala: a partir de hoje eu não gosto mais de você. Tchau. Você vai comer o quê? Eu acho que a mulher, ela precisa trabalhar, se profissionalizar, ser independente financeira. É uma palavra-chave: independência, né? Isso não vai tirar a masculinidade de nenhum marido. Pelo contrário, quando os dois
conquistam juntos, saem para trabalhar, para buscar, eles unem força financeira, eles conquistam muito mais. Só que não pode existir casamento assim. Eu conheço pessoas assim, ó, que elas se casam e o que eu ganho é meu, o que você ganha é seu. Fizemos a compra, cada um paga 50%. Eu gasto o meu dinheiro como eu quero e você gasta o seu como quer. Esse casal está fadado ao fracasso financeiro. Eu conheço casal que empresta dinheiro um para o outro. E cobram, né? E cobra. Não existe, nem na lei, né, como advogada falando, se eu abrir a carteira do pastor Elisaldo, ele já sabe que eu abro de vez em quando. Tá aqui, ó. Se eu abrir e pegar lá R$100, não avisei para ele e ele vai falar, ué, tinha R$100 aqui. Quem pegou? Fabiana. Foi ela. Né? Tá vendo? Vou fazer um boletim de ocorrência. Meu, o policial vai rir da sua cara. Porque não é crime. O que é dele é meu. O que é meu é dele. Né? O que não pode ocorrer é a violência patrimonial. A mulher sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta cansada do serviço, recebe o dinheiro, não pode, transfere, né? Vamos lá, o casal em comum acordo tem uma conta conjunta, eles estão com um objetivo de construir algo, aí do dia para a noite o marido some com tudo que tinha naquela conta e fala, você não pode usar nada. Isso aí é violência patrimonial. Aí sim, é causa de ir para a justiça, né? Pedir uma medida, inclusive protetiva, e partilhar todos os bens dessa pessoa. E também tem um outro lado também da parceria, quando que eu entendo, eu falo por mim, da forma que eu enxergo. Se o casal, não sei se vocês vão concordar comigo, se o casal decide, a esposa fica em casa cuidando dos filhos para que o marido saia para batalhar, eu entendo que o que ele conquistar lá fora é dela também. Porque senão... O sucesso dele é dela. Porque ela ficou em casa cuidando para que ele pudesse sair para... Mas é exatamente isso que a lei protege. Você perde... Um exemplo, tá? A mulher, ela não trabalha, não procurou se profissionalizar, ou ela já tinha uma profissão, isso acontece, né, Kézia? E ela para com tudo para ela se dedicar integralmente para a família que ela constituiu. E aí um dia o bonito vai embora e fala que ela não tem direito a nada. A lei protege o direito dessa mulher. E ela, inclusive, tem direito a uma pensão por um período de 1 a 3 anos para que ela venha se recolocar no mercado de trabalho. Então, ela não pode ser jogada como se fosse um pé de sapato velho que não presta mais e joga no lixo. A lei protege este direito para a mulher. Então, ela tem direito a 50% de todo o patrimônio. O que a gente escuta muito, e que quem nos ouve aí, eu acho importante você ficar de antena ligada, é assim, ó. Vocês são um casal que estão nos entrevistando, e aí vocês decidem comprar um patrimônio. Aí o Denis, esperto, que só ele, né? Soraya, vamos comprar no nome do meu irmão, porque se algum dia acontecer alguma coisa, ninguém vem em cima dos nossos bens. Não aceite nunca algo desse gênero, porque isso é uma fraude. Quando ele se divorciar depois, já com todo o patrimônio, ele vai falar, não tem nada seu. Já tem uma advogada aqui, viu, Denise? Entendeu? E isso é fraude patrimonial. Mas tem que provar a fraude, né? Tudo isso é muito importante. E as pessoas ficam, no meu ponto de vista, cegas. Elas acreditam cegamente na pessoa que está ao lado delas e elas não conseguem enxergar a maldade e depois elas se prejudicam. E não é de hoje para amanhã que você vai resolver
um problema dessa magnitude, entendeu? E aí é onde vem os prejuízos para a mulher. Geralmente é para a mulher. Quem se entrega, quem finge que não vê os sinais de uma pessoa maquiavélica, agressiva, né, possessiva, somos nós, mulheres. Então a gente tem que sempre ficar muito atento a esses detalhes. Reforçando, a nossa live está aberta para os internautas fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, né? Muitas das vezes a gente fica meio impactado com alguma dúvida voltada, né, da área da pastora Fabiana, que é a advocacia, ou talvez até da parte da nossa pastora Kézia, que é a área da saúde. Está aberto para vocês a pergunta, tá? Falando de saúde, pastora Kézia, eu percebo que tem muitas mulheres que na correria, no dia a dia, de igreja, acaba deixando, né, os seus cuidados, consultas ginecológicas. Qual que é a orientação que a senhora pode estar passando para esse público feminino que nos assiste neste momento? Se conhecer, se gostar, se amar, isso é importantíssimo, porque quando você se ama, você se cuida. Eu acho que amor pelos nossos filhos, amor pela nossa família, começa primeiro com amor por nós. Amor próprio, né? O amor próprio, porque se nós não nos amarmos, a gente não se cuida. Se a gente não se cuida, a gente corre o risco de amanhã estar doente, né? Uma doença que não foi vista no início porque eu não me cuidava, porque eu não procurava saber. Né? E não pode se esquecer que nós somos templo do Espírito Santo, né? Exatamente. Temos que se cuidar. Sim, não se atentou e aí você vai faltar para sua família. E aí? Você vai faltar para os seus filhos. E como que vai ficar? Tem que se cuidar, tem que se conhecer, tem que conhecer seu corpo, tem que examinar seu corpo. E sim, todo ano ou a cada 6 meses, ir ao médico, ir ao ginecologista, ir ao clínico, fazer os seus exames laboratoriais, fazer os seus exames ginecológicos. Se você sente alguma coisa, se você tem aquela dor que é persistente, procurar, investigar, saber o que está acontecendo. Porque você cuidando de você está cuidando dos seus filhos. Porque você é importante para eles, você é peça fundamental para eles. Se amanhã você faltar, como que vai ser? Né? A gente tem que pensar nisso. Só que a gente só pensa neles. A maioria das vezes a gente só olha para eles. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que quando você se olha, quando você se cuida, quando você se ama, você está cuidando dos seus filhos. E isso é importantíssimo. E eu sempre digo que não tem como você amar uma pessoa se você não tem amor nem por você. Exatamente. Né? Exatamente. E batendo na tecla que a Soraya falou, você é templo do Espírito Santo. Meu Deus, o Espírito Santo mora em você, você tem que cuidar dele. O Espírito Santo precisa de você. Jesus te colocou aqui porque precisa de você. Você não vai cuidar do templo, da casa, da morada do Espírito Santo? Entende que até nisso a gente falha? Até nisso a gente falha. A gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar que, poxa, eu sou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir através de mim. Logo, se eu não cuido de mim, eu estou falhando. Com certeza, não tem amor próprio, a gente está em falha. Eu estou falhando. Exatamente. Já é a primeira falha, né? Já é a primeira falha. Porque imagina você entregar vamos colocar assim um comparativo. Você vai habitar numa casa onde aquela casa tem várias rachaduras, goteiras. Vai ter que acontecer uma transformação, uma reforma ali, né? Porque não se dá para morar numa casa nessas condições. Né? E a mesma coisa é o nosso corpo, né? Porque o Espírito Santo, quando ele vinha habitar em nós, né? A gente tem que olhar não só para a área da saúde, é fundamental. Mas a gente esquece que a gente é templo do Espírito Santo, até como a gente se comporta, né? como a gente se veste, Exatamente. né?
Então, isso é importante para a gente pensar muito bem. Eu sou o templo do Espírito Santo, mas desse jeito que eu sou mesmo o templo do Espírito Santo, né? Isso cabe até uma enquete, né? Fortíssima, né? Vocês amam a enquete, né? Já percebi. A gente começou na primeira, né? Que a gente jogou, aí voltando pro primeiro tema. Posso lançar aqui? Vamos lançar mais uma enquete aí. Eu sou um templo do Espírito Santo? Será que eu tenho agradado? Meu pastor melhorou, hein? O templo do Espírito Santo. Mas é importante. Nas condições que eu estou? Às vezes a gente acha que é templo do Espírito Santo e não é mais, né? Será que é assim mesmo? Um dos pontos que eu ia estar às vezes precisa de uma reforma, né? A gente está caminhando automaticamente para alguns pontos que a gente queria fazer em pauta aqui, era a questão de cuidar de si mesmo. Então, a gente alinhou a questão da saúde em toda a parte do cuidado da mulher consigo própria ali, né? Porque muitas das vezes as pessoas se limitam, né, em um cabeleireiro, de se arrumar, se vestir bem, porque é cristã. Eu não sei, tem muita gente que tem um tabu aí, né, ainda. Muitas meninas, muitas mulheres casadas, jovens, que ainda se limitam nessa questão. O que vocês têm para falar sobre isso para elas? É que nós aprendemos, eu não sei a pastora Kézia, né, mais moderna e tal, mas eu vim do tempo que passar um gilete embaixo do braço, o Espírito Santo revelava, sei lá como que era esse negócio aí, né? Tá o cabelo, nem imagina, você ia pro inferno com tripe e tudo. A gilete embaixo do braço, imagina aquele odor, né? Aí cabia, agora os músicos ali, cabia até um timão ali, né? Uma interatividade com a gente. Né? Mas assim, nós somos, por exemplo, analisadas a forma que nós passamos uma maquiagem talvez de leve. Eu acho que a gente não pode exagerar. Nada pode ser exagerado. A gente tem que ser moderado. O crente tem que ser moderado. Então, assim, eu posso andar bem vestida e ser serva do Senhor com moderação. O pessoal leva muito que vaidade, é pecado. Tem coisas que escandaliza o que não é crente. Entendeu? Vou pôr eu como exemplo. Onde eu moro, se eu sair de bermudinha, bem curtinha, o povo vai falar, é pastora. Porque todo mundo, não sei como todo mundo vai descobrindo, mas vai descobrindo. Ela é pastora. Ele é pastor. Esses dias eu passei na portaria e o cara falou, e aí, boa noite, pastor. O Elisaldo, como que ele sabe? Sei lá, alguém contou. Não é verdade? É a questão do chamado que Deus tem individual para cada uma pessoa. Exatamente. E ao mesmo tempo, eu penso assim, tá? Eu tenho que pensar assim, eu estou atraindo a atenção de Deus ou de homens, como o templo do Espírito Santo. Entendeu? De Deus ou dos homens? Homens que eu falo mesmo, passando e aí, gatinha? Né? Eu estou sendo moderada nesse e aí, gatinha, tá bom? E agora, falando como homem, eu admiro mais uma mulher bem vestida, comportada, do que ela vulgarizando, oferecendo o seu corpo, no sentido de roupas bem apertadas. Para chamar a atenção, você não precisa estar vulgar, né? Então, você está bem alinhada, bem vestida ali, é o que a gente está falando. Muitas das vezes, eu pelo menos vejo que as mulheres que se vestem alinhadamente, comportadamente, né? E uma roupa legal chama mais atenção do que aquelas que estão ali se expondo, não colocando o corpo à mostra. Às vezes a gente até vê alguns posts que aparecem aí, uma comparação de uma mulher com uma saia adequada no tamanho padrão legal, um salto alto, né, um cabelo bem feito, e uma mulher ali com um shortinho, sei lá, com aquela questão de realmente de exposição, né, a mostra. O deles costuma dizer que é como se fosse entrando na padaria, tá ali exposto, né? Mas é complicado. Eu tenho um ditado, mas eu não vou falar aqui. A impressão que eu tenho como mulher é que não é só você, Denis, é que o homem de verdade,
de fato, uma mulher bem vestida, bem elegante, chama mais a atenção dele do que uma mulher vestida vulgarmente. Porque eu vejo assim, eu nunca, se eu for em algum lugar, uma festa, se aquela pessoa, você não acha uma pessoa para casar num baile funk com a roupinha, é muito difícil, tem, mas você não vai encontrar ali uma pessoa que, né, tá com pensamentos sérios, né? A pessoa vai ali, já vai com a intenção de oferecer o seu corpo, e ali, e depois ainda conta, fiquei com fiquei com não sei quanto, hoje eu beijei tanto, hoje é dia, né? Então, eu acho que essa questão de vestimentas, de corpo, e outra coisa, eu vejo que as mulheres são muito cobradas para manter o seu corpo em forma, mas os homens, né, tinha que, às vezes, uns homens barrigudo, todo caído, e quer, não, tá, gente? E quer que a mulher esteja alinhadinha de todas as formas. Não, é muito bem engraçado, vestida. que a gente vê muito aí quando vê um casamento frustrado, um relacionamento que não dá certo, o marido se separa, sai de casa, abandona o lar. Sempre a culpa é da mulher, né? Porque ela não se cuidou, porque ela engordou, porque ela não se atentou. É um tabu. Às vezes é porque o marido não ela não investiu. tem as necessidades, né? Sempre eles têm culpa. A culpa sempre é da mulher. Mas eu vou fazer uma pergunta. O que ele investiu para ela se cuidar? Isso. Faltou investimento, né? E não é só o investimento nessa parte, tá? Você pode prestar atenção, pastora Kézia, me corrija aí, mas se você é uma pessoa que você está com uma pessoa que te valoriza, você tem prazer em se arrumar para essa pessoa. Se você está com uma pessoa, com um companheiro, que ele a palavra desvaloriza, te desvaloriza, né? Te deprecia, anda com você, você pode estar uma lady, mas passou uma mulher, ele vira o pescoço igual um ventilador, né? Só que esquece de voltar, entendeu? Ou seja, tudo que passa é muito mais valorizado para aquele homem do que a mulher que está ao lado dele. O que a mulher faz? Tô nem aí. Não tem a vontade, o prazer, ela passa a não se amar mais. Porque ela não está se sentindo amada. Frustrada, né? E o que eu digo para as mulheres? Se ame primeiro. Sempre. Porque se você não se amar e ficar só esperando o amor do próximo para você, você não vai fazer nada. Na verdade, quando você aprende a se amar primeiro, as palavras negativas que vêm para poder te ofuscar, para poder te derrubar, não tem efeito, na verdade, né? Você sabe que você é melhor do que aquilo, você sabe que você se sobrepõe àquilo. Então, o segredo é esse, você se amar, se valorizar, né? E eu vivo dizendo muito para minhas amigas lá do trabalho, até mesmo da igreja, a partir do momento que a gente se priorizar, como que você vai se doar, vai dar algo para alguém se você não se cuida? Se você não se prioriza, como você vai priorizar alguém sendo que você se deixa, né? Não tem condições. Aí a gente chega, é complicado um relacionamento onde a mulher sofre esse tipo de violência. É a violência psicológica. Tudo que ela faz não tá bom. Eu já fui em lugares que assim, se esse copo está aqui e o Denis fala parabéns, foi a esposa dele que colocou. Parabéns, pastora Fabiana. Olha, gostei desse copo, maravilhoso. Não, foi a Soraya que fez. Não gostei. Entendeu? Esse tipo de situação é uma violência, ou seja, eu já presenciei pessoas fazer esse tipo de apreciar algo que outra mulher fez ao lado da própria esposa. Aí eu me pergunto, o que faz uma mulher continuar com um ser
dessa magnitude, que não tem nenhum apreço por ela, que não valoriza nada do que ela faz e passa a valorizar, inclusive na frente dela, o que outras mulheres fazem. Ela tem que se impor, né, pastora? Porque também se um homem chegar ao ponto de te diminuir a esse nível e ela ainda continuar se arrastando, ela tem que se impor, ela tem que se valorizar ali, se sobrepor à situação. Peraí, chega, parou aqui. Porque quanto mais ela der espaço para ele te comparar, para ele te diminuir, ela mesma está se autodestruindo, na verdade, né? Na verdade, quando as comparações começam, eu acho que a mulher tem que ficar de orelha em pé. Que a coisa não está já fluindo bem. Não está boa. Quando começam as comparações, a coisa já não anda boa. Em relação à mulher e casamento e relacionamento, ela é cobrada de todas as formas, né? Infelizmente eu posso falar isso com prioridade. E julgada, né? E julgada. Quando ela deixa, por exemplo, sua vida profissional para se dedicar à sua família, para se dedicar ao ministério, né? Como a gente está falando de mulheres cristãs, não cristãs também, mas como nós estamos aqui numa live cristã, ela é julgada porque ela se abandonou ou ela se largou, né? Profissionalmente falando, para cuidar da vida do esposo. Quando ela opta por trabalhar fora, por cuidar de si, cuidar da família e deixa esse lado ministerial um pouco mais para o marido, ela está ali mais só como aquela auxiliadora mesmo, ela também é julgada. Mas não acompanha o marido. Mas as coisas aconteceram porque não acompanhava o marido. E quando acontece alguma coisa nesse sentido também, mas ela também só vivia para ele, também só vivia para a igreja, também não se cuidava. Então, assim, de todas as formas... A pessoa joga a culpa para as mulheres, né? Eu não consigo entender. Dizem, sumiu a palavra agora, eu não vou lembrar, não sei se é sororidade, que existe isso entre as mulheres. Na verdade, não existe. Não, na prática não existe. Na prática, isso não existe, porque quando algo nesse sentido acontece, as mulheres são as primeiras a julgar, a questionar, não se apoiam contra, sabe? Tipo assim, aí começa coisinhas assim, mas aconteceu porque você só vivia para ele, você não olhava para você. Exatamente. Você não tinha atenção a você própria, você só tinha atenção para ele, só tinha atenção para a igreja. Se você é uma pessoa que já é mais você, vamos dizer assim, cuida um pouco mais de você, não só da área profissional, mas fisicamente também, é aquela pessoa que tem a sua turma de amigos, que é importante. Então, dá também atenção, né? Tipo, teve uma época da minha vida que eu tirava um dia da semana para sair. E saía com amigos, ou saía só, mas era aquele que era meu, né? Você é questionado também. Mas tá vendo? Ele ficava só. Ela não acompanhava. Então, assim, de qualquer forma, eu não consigo entender isso, pastora. A gente, no meio cristão, né? Vamos voltar aí para a questão cristã. Você vê casos de... Quando a gente tem algum problema em pecado dentro da igreja, né? Uma falha de queda ali, espiritual. Quem é sempre taxado? O homem sempre fica meio que recluso da situação. E a mulher sempre... Ele é o garanhão. Pegou. Né? O erro foi duplo ali, né? Foi mútuo ali. Só que é sempre a mulher que está exposta a toda a situação. E a culpada. Sim. E aí depois é assim, você tem experiência disso. Não quero mais no meu círculo de amizades. Por quê? Porque ela vai pegar meu marido? Cuidado, eu não quero você conversando com ela. Não quero. Entendeu? E assim, a gente tem que ter um olhar como mulher. Eu já recebi, até porque já participei de alguns divórcios de mulheres cristãs, né? A gente tem muito esse debate dentro da igreja, que a mulher, nós estávamos inclusive conversando sobre isso, que a mulher ela é obrigada a, dentro de uma situação extremamente humilhante, né, de traição, exposta, e perdoar
ser um tapete. E aonde a gente vai contra o que a própria palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que em caso de adultério, você está livre para ceder a quê? Carta de divórcio. Repita, pastora, por favor, repita. A Bíblia diz. E eu converso sempre isso com as mulheres cristãs que passam por essa situação. Não, pastora, mas eu recebi uma informação que eu tenho que continuar orando porque Deus vai libertar. Ele quer ser liberto da prostituição, do adultério, de ficar olhando para o outro. Aí eu pergunto outra coisa para ela. Ele vai sair. Você vai saber se realmente ele te disse a verdade? Que ele vai para o lugar que ele disse? Ou você vai ficar morrendo? Ai, meu Deus do céu, onde ele foi para encontrar com aquela lambisgoia de novo? É assim, né? Que a gente, para não falar outro nome que a gente fala, né? Chegou mais tarde. Chegou mais tarde, fica uma loucura. Você entra, você não vive mais. Você só fica preocupado com o que o outro vai fazer contra você. Você vai suportar essa situação? Eu faço essa pergunta sempre. Vai aguentar? Porque se você realmente, perdão, até continuar essa fala, se você realmente, como cristão, você acha que você, além de dar o perdão, você tem que aceitar aquela situação e passar um pano sobre o passado, pôr uma pedra ali e seguir os dois juntos, que eu falo, se quer seguir, é uma opção que nós temos, é o livre-arbítrio. Nós temos duas opções, ou eu não quero mais ou eu quero assim mesmo, né? Você, Com respaldo da Bíblia. Com respaldo na Bíblia. A minha pergunta é, quando vocês tiverem a primeira discussão, você vai jogar tudo no ventilador? Entra naquilo que eu falei agora há pouco, se conhecer. É importantíssimo você se conhecer. Você se conhece, você consegue conviver, consegue viver novamente com essa pessoa sem aquelas dúvidas na cabeça, sem ficar, sabe, neurótica. A vida, a mesma não será e mais. Na verdade, pode prestar atenção, você que é louca da história. Sempre. A mulher é louca. Ela é louca. Você é doida. Né? Então assim, não fica mais... Não... E pode prestar atenção, quando você sai desse relacionamento, você passa por um período de luto, que a gente estava até falando, que existe isso. Você está acostumado com uma vida. Uma rotina, né? É uma vida com uma outra pessoa, que você está dividindo tudo com ela. Tudo. Então você é como se aquela pessoa tivesse realmente morrido. Sim. Porque ela não vai mais fazer parte da sua rotina. E de fato morreu, né? Porque... Exatamente. E aí o que acontece? Você vai passar por esse período, você vai começar a conseguir se visualizar realmente. Você não se encontrou? Você se encontra. Você se encontra na sua vida profissional, você se encontra na sua vida espiritual. E eu não estou aqui pregando o divórcio, tá? Eu estou dizendo que em muitos casos a mulher ela tem que ter essa decisão de falar assim, olha, eu sou suficientemente capaz para viver sem vocês, sem viver nessa humilhação, que isso é uma constante humilhação. E quem faz uma vez, fazer 2, 3. Cuidado, porque ele acostuma. Aí eu entro na parte do ensinamento de ontem, né? Se liderar, né? Se liderar a si mesmo. Porque se você se liderar, você vai ter força para romper tudo isso daí e realmente se encontrar, né? Na verdade, você vai ter um norte, você vai ter uma orientação realmente, um caminho certo a ser trilhado ali. Se aquilo ali realmente compõe a sua vida, se faz parte, se tem necessidade de você estar vivendo essa opressão na sua vida mesmo. Infelizmente eu posso falar com propriedade disso. Por que eu falo infelizmente, né? A gente estava conversando antes da live começar. Porque ninguém casa, gente, pensando em divórcio. Ninguém. Até que a morte separe. A gente ouve isso. Exatamente. E a gente cresce já aprendendo. Olha, eu vou me casar até que a morte nos separe. Sim, e isso era a minha meta, essa era o meu objetivo. Como eu acredito que é de toda mulher que casa, enfim, com a sua família, toda mulher envelhecer juntos, enfim. Mas, mediante a uma escolha, mediante a um adultério, a Bíblia te dá o livre-arbítrio.
Então, entra no que a pastora falou. Você escolhe. Você tem a capacidade de permanecer dessa forma? Ok, que bom. O Espírito Santo vai ajudar, vai renovar suas forças. Enfim, você não tem. Você se conhece, você sabe que vai ser um relacionamento frustrado, que você vai viver infeliz, passando na cara, cobrando, toda discussão. Ah, mas você fez aquilo. Então, siga a sua vida. Tenha coragem. Fácil, é? Não, muito complicado. Né? Há o processo de luto? Há o medo? Minha nossa, eu tive dias que eu chorava. Não era pelo que aconteceu, era de medo. De medo mesmo. Como será, né? De pensar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas, graças a Deus, a gente tem um Deus poderoso e, assim, nada do que aconteceu abalou a minha fé em Deus. Até porque Deus não foi o culpado, né? Exato, isso sempre foi muito claro para mim. Tipo, Deus não tem nada a ver com isso. São as nossas escolhas que vai, infelizmente, trilhando o nosso caminho. Ou felizmente, né? Então, sim, a gente tem um Deus que quando a gente clama por Ele, Ele está ali, de braços abertos para nos ajudar, para nos apoiar, para nos direcionar, né? E é o que acontece. Infelizmente, os julgamentos virão, porque, assim, é triste até falar, mas nas mulheres e na igreja eu não encontrei esse apoio. Não encontrei. Triste, né? Não encontrei, porque entra naquilo que falou. Mas, meu Deus, ele pediu perdão, pastora. Ele quer continuar com a Afinal, você ainda foi família. a errada. E a senhora não perdoa. Eu vi frases do tipo, prega o perdão, mas não vive o perdão. Não sabe diferenciar uma coisa da outra. Você perdoa, ok. Perdoar não é mas você não coisa. precisa conviver. E a pessoa que traiu, já que a gente está falando, sabe as consequências dos atos. Exatamente. Poxa, É igual. a consequência é, ou eu vou continuar com a minha mulher, ou ela vai me dar um pé. Não é verdade? Esse é um assunto que, se a gente quiser, a gente traz até em É 2, 3, 4 lá e vai se estendendo. Exatamente. Toda ação tem uma reação, né? Exatamente. E perdão é assim, muito diferente de estar com a pessoa e aceitar o erro. Aceitação, né? Eu perdoo você. É a mesma coisa quando você tem um amigo, né? Você não tem um amigo confidente, você conta tudo, ele te traiu, você fala, opa, você é meu amigo até o ponto B. Daqui pra frente, Já eu continuo não sendo, falo oi, porque é assim que um relacionamento tem que terminar. Perdão para os que não conseguem ser maduros, mas assim, manter o diálogo, porque existem filhos envolvidos, né? Existe o companheirismo que veio aí de um longo tempo, então não tem por que ficar com brigas, não olha mais na cara, não. Eu perdoo. Isso é o perdão. Eu converso com você. Você pode vir aqui ver os seus filhos quando você quiser, pode pegar, pode levar. Tem a maturidade de diferenciar isso, mas fala, olha, eu não confio mais na sua palavra e vou seguir a minha vida. Vou sofrer? Vou sofrer. Mas não para sempre. Porque nenhuma dor dura para sempre. Nenhum problema na nossa vida dura para sempre. A gente sempre costuma falar que a nossa própria vida, ela é uma constante roda gigante. Então ela vai girando. Tem hora que eu tô aqui embaixo sofrendo, morrendo. Penso que vou sucumbir. De repente ela dá uma rodadinha, eu tô aqui em cima. Sorrindo, feliz, radiante, comemorando conquistas. Mas tem hora que ela vai descer de novo. E na vida, no relacionamento que chega a esse ponto, vai acontecer isso. Você vai estar aqui embaixo, na estaca zero, sofrendo. E o meu conselho para as mulheres é: apoiem umas às outras. Porque você convive com homem. Homem só muda de endereço. E de cara. A gente tem um aqui. Gente, vocês que estão aí, vocês me Não, homem não só muda de endereço. Só muda de endereço. Eles optam assim, ó. Meu compromisso é com Deus e com a mulher que eu casei.
Eu não vou dizer para você que nunca passa na cabeça de um homem de, opa, dá uma traidinha. Mas eu tenho um compromisso com uma pessoa que é mais importante do que a minha mulher, com Deus. Eu não posso ser mais importante na vida do meu marido que Deus. Deus é o centro. Ele é o mais importante. Então, antes de eu cometer uma falha dentro desse relacionamento, eu vou olhar primeiro, que nem diz o pastor Cláudio, para cima. Opa, Deus, olha, eu nem pensei. É mais ou menos isso. Porque na verdade, a gente sabe quem a gente é quando ninguém está nos vendo. Exatamente. Né? Que é ali que é onde você se revela. Mas Deus está te vendo. Só que ali, às vezes a gente pensa que está sozinho. Mas não está, porque Deus está vendo. Então, e as pessoas, elas têm a mania de querer depositar fidelidade nas pessoas. Eu vivo dizendo, né, que eu sou fiel a Deus. A partir do momento que você é fiel a Ele, é fiel aos princípios de Deus, você consegue equalizar tudo. Ali você é fiel ao seu esposo, ao seu filho, ao seu pastor, à sua igreja. Tudo vai andar em alinhamento. Então você está depositando a sua fidelidade no homem, na mulher, é em Deus. E esse foi meu critério. Esse foi meu critério para tomar a decisão. Se não foi fiel a Deus, se não teve temor a Deus. É a Deus, não é a nós, é a Aí não Deus. vai ter mais. Veja bem, eu estava vendo esses negócios do Instagram e passei em um vídeo um homem falando. E aquilo me chamou a atenção. E ele disse o seguinte: olha só, nunca trabalhe com um homem que trai a mulher. Porque se ele trai a mulher dele, que ele dorme todo dia com ela, não vai dar boa coisa. Ele não tem caráter. Vai te trair. Me perdoe quem faz isso, mas isso é desvio de caráter. Entendeu? Exatamente. E não pode pôr a culpa em Deus nem no diabo. Não vem com essa historinha, mas foi a culpa do diabo. Então quando você estava lá pensando na Mariazinha, ai meu Deus, estou pensando naquela mulher. Foi o diabo que trouxe a Mariazinha para tua cabeça ou foi o seu próprio instinto de homem? Né? Deixou aflorar, né? Porque até aqui, ó, esse copo de água é lindo, mas é meu? Não é meu, é da Soraya, meu é esse. Eu não posso desejar este copo d'água. Percebe? O que a pessoa que está sem temor do Senhor não consegue fazer. Um exemplo, nas nossas vidas, na igreja, um exemplo. A Soraya é a líder dos adolescentes. Eu posso desejar ser a Soraya ou estar no lugar da Soraya? Não. Entendeu? Então eu vou fazer de tudo para tirar a Soraya deste foco. E ao mesmo tempo é a mesma coisa no relacionamento. Então eu tenho que ter esse compromisso com Deus. Eu fiz um pacto ali quando eu assinei minha certidão de casamento que eu ia casar. Eu tenho olhos para aquele homem. E aquele homem tem que ter olhos para mim. Quando vem algum pensamento, opa, sai Satanás. Aqui não. Né? E algumas mulheres são tentadas no seu serviço. Ou umas são as tentadoras. Né? Mas você tem que ter esse equilíbrio com Cristo. O meu foco é com Cristo. Eu tenho que ter um relacionamento com Cristo. Você pode ficar tranquilo. Falando de vida ministerial, né? Filhos atrapalham a gente a servir a Deus, a exercer cargos dentro da igreja, porque tem muitas mulheres que colocam como um obstáculo, né? Eu não vou hoje porque meu filho, que não sei o quê, ele não deixa eu cultuar, Nunca meus filhos foram um impedimento para eu adorar a Deus. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Atrapalha. Voltando Você lá tá aqui pra isso? Intenção de comer, ter coragem, né? Tá aqui. 3. Voltando pro assunto de Não, matrimonial, o que as senhoras diriam para aquelas mulheres que falam assim, ruim com ele, pior sem ele? Ruim com ele, melhor sem ele. Eu digo isso. Porque você não pode aceitar viver debaixo de uma vida mesquinha de amor.
Eu acho que essa mulher está precisando de uma terapia. Sim. Ela está precisando se amar, na verdade. Está Né? precisando se amar, porque assim... Não existe isso ruim sem ele, pior. Não, a gente sei não lá pode... como é essa frase. A gente não pode depositar a nossa existência. Porque quando eu falo assim, quando alguém fala assim, ela está se negando, né? Ela está se colocando lá no chão. A gente não Ela está pode se conformando. se conformando. A gente não pode colocar a nossa felicidade na mão de alguém. Exatamente. Vou usar a palavra dos nossos adolescentes, nós devemos ser inconformados. É verdade. Você precisa ser realizada, você precisa ser satisfeita, você precisa ser feliz com você, com as escolhas que você faz, com a vida que você decidiu viver. E essas escolhas não podem ser pautadas na vida do outro, seja marido, seja filho e tal. Marido, namorado, sabe? Ele tem que vir para acrescentar, para dividir a vida. E a gente é acostumado a ouvir Não para que ser o centro. você não pode casar pensando que vou casar para ser feliz. Pra ser feliz. Primeiro você tem que ser feliz para fazer o outro feliz, para você Exato. receber a felicidade em troca. Eu amo. Eu acho, né? E tem algo que é muito importante que eu usei isso na primeira vez que eu assisti aquele filme, que é Quarto de Guerra, quando aquela atriz vai lá fora e ela volta e fala assim: tem mais uma coisa para te falar, Satanás. A minha alegria não vem do meu marido, não vem dos meus filhos, não vem das pessoas que me cercam, do que eu tenho. A minha alegria vem do Senhor. Então a minha alegria tem que vir do Senhor. Ele é o meu Deus. É Ele quem faz eu descansar em verdes pastos. É Ele quem faz isso na minha vida. Então, a partir do momento que eu sou feliz com o meu Senhor e eu sei que a minha alegria vem dele, você pode falar o que você quiser de mim. Exato. Eu não vou me abater. Eu vou ficar triste. Porque a alegria do ser humano é a seguinte: eu queria, um exemplo, que todo mundo gostasse de mim. Mas você acha que eu agrado todo mundo? Não. Sabe por quê que eu não vou agradar todo mundo? Porque tem gente que não gosta da minha cara, não conversa comigo, não conhece a Fabiana, mas nunca procurou me conhecer, mas ela não gosta de mim. Tem gente que conhece a Fabiana e não gosta do meu jeito de ser. Mas aí eu te pergunto, Denis, que isso acontece comigo, com você, com todas nós que estamos aqui, né? Jesus Cristo agradou a todos? Se não tivesse agradado, ele não tinha ido para a cruz. Então eu não posso ser melhor do que o meu Deus. Eu tenho que conviver sabendo que eu não vou agradar a todo mundo. Eu vou fazer o possível para agradar. Esse é o que eu gosto, né? Fazer o possível para ser amável, para estar perto das pessoas, para fazê-las rir, ser brincalhão. Mas nem, às vezes a minha brincadeira, uma brincadeira só incomoda o próximo. Não gosto. Entendeu? E você está tentando fazer ela feliz, mas ela é feliz? Eu te pergunto. Porque eu vou rir com a irmã e vou chorar com ela. Por exemplo, eu sou contra, e eu falo sempre isso em casa, o que me deixa revoltada às vezes é exatamente isso. Você não é a primeira pastora divorciada. Viu, irmãs? Irmãos? Ela não é a primeira e nem vai ser a última. E aí vem um monte de mulheres, mulherada, e fala assim: mas você não sabe? Aquela pastora, ela era horrível. Imagina ela em casa. E aquele pastor? Você foi comer sal com ele? Porque você vai conhecer uma pessoa se você comer um saco de sal com a pessoa. Sal demora muito tempo para acabar. Então, assim, é muito fácil eu julgar o relacionamento da irmã Késia pelo que eu vi ela sentada ali no banco. Então, o que eu tenho que fazer? Apoiar a irmã, porque eu tenho um marido em casa também. Entendeu? Que ele pode fazer a mesma cretinagem comigo. Eu vou, opa, irmã, vem cá, eu te apoio. Você está precisando de ajuda, você quer oração. Isso é o nosso dever de cristão. Mas muitas vezes eles apoiam o marido. Exatamente, é bem isso mesmo. Voltando à pergunta, né? Vocês acham que o filho pode ser um impedimento para
para o andamento, né? Nunca. O seu chamado ministerial. Da obra. Quando eu tive meus filhos, não só da obra, como em nada na vida. Filho não atrapalha em nada. Filho não é obstáculo, pelo contrário. Ele é bênção na Ele nossa é vida. bênção. Eu costumo dizer porque eu vivi isso. O nascimento dos meus 2 filhos, a impressão que eu tenho é que o céu se abriu, sabe? Como se o Senhor falasse assim e agisse assim. Enviei eles, mas enviei condições também para criá-los. Enviei É um presente. A porta é um presente. E nunca meus filhos foram dificuldade. Pelo contrário, quando eu tive a Casey, quando eu engravidei da Casey, eu morria, porque eu sou muito medrosa. Não parece, mas eu sou muito medrosa. Eu morria de medo. Eu falava assim, mas como que eu vou criar uma menina? Eu não sou feminina, eu não sou delicada, eu não sou vaidosa, como que eu vou criar? E a Casey veio e me transformou. E não só como mulher, mas como pessoa, como profissional. Eu quis ser melhor. Até a Casey nascer, eu não tinha uma profissão. Eu voltei a estudar, eu voltei a querer ser, sabe? Pensando no exemplo bem-estar pra dela ela. também, né? Eu quero que ela olhe para mim e ela veja: minha mãe é uma ótima profissional, minha mãe é uma ótima cristã. E em relação a ministério, a mesma coisa. Para onde eu ia, estava ele só. Quando a Casey nasceu, eu trabalhava com jovens, era responsável pelos jovens na igreja. Todos os ensaios estavam lá, qualquer hora que fosse. Toda apresentação, cada convite que ia, estava lá. Nunca deixei com ninguém, nunca terceirizei. Vai me dar trabalho, vai chorar? Vai, mas vai ser criada assim, na igreja, desde pequenininho. Depois, enfim, quando cresce é a escolha deles, né? E com o Cadu, a mesma coisa. Eu não consigo entender. Não é possível você ser uma pessoa bem ativa dentro da igreja, tendo filho pequeno ou adolescente. É que as pessoas costumam falar que as crianças, quando elas são muito pequenas, tadinho, ele não entende nada. Mas eles entendem tudo. Até um comando. Por exemplo, eu passei durante todo o período que eu tinha filhos pequenos, sentado no banco com as irmãs, e o pastor no púlpito. E eu não deixava as crianças jogadas dentro da igreja. Ou falava: irmã, cuida dela aí pra mim. Entendeu? E eu era criticada porque eu não deixava meus filhos ir no colo dos outros. E o meu pensamento é: vou deixar o meu filho pulando de colo em colo, ele vai aprender a andar, vai ficar correndo dentro da igreja, e eles não vão correr. Por quê? Porque quando alguém chega na minha casa, eu quero que a pessoa chegue na minha casa, sente no sofá, e eu recepcione ela da melhor forma possível, e ela não faça nenhum estrago, né? Assim, não saia quebrando tudo. Essa era a minha conversa com os meus filhos. Você quer que algum amiguinho seu entre dentro daqui de casa, correndo que nem um louco desvairado, e quebre todos os seus brinquedos? Não. Então Papai do Céu também não quer que quando a gente entre na casa dele, a reverência. É a reverência, a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Quando entre na casa do Senhor, você tem que ter reverência, sentar. Eu sempre chegava, primeiro banheiro, bebia água, não pode mais sair. Hoje não para. As pessoas: eu não consigo segurar. Como assim? Eu segurava 2, o Pedro tinha 7, a Duda um bebê. E hoje você precisa de um celular para manter a criança interdita, né? E assistindo qualquer coisa, menos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, lógico que entende. Ele entende tanto que toma o celular dele para ver se ele não te bate. Ele sabe mexer mais que a gente. Ou comida, quando não tinha celular, é comida, né? É o kit. Euquésia, tá? É o kit culto. Exatamente. Euquésia sempre se encontra. Eu nunca levei. Culto não é momento. Eu até levava, tá, pastora? Eu tinha que levar como eu às vezes ficava o dia inteiro, eu tinha que levar uma marmitinha, alguma coisa, para dar descia com as crianças, saía dali de dentro da igreja não, saía dali, dava uma jantinha para eles, porque bebê precisa comer a sopinha na hora certa, essas coisas. Então eu tinha todo esse cuidado, mas eu nunca deixei as crianças. Tanto que quando a Duda começou a tirar foto aqui na igreja, ela era travada. Que ela disse: você que me criou assim. Eu não podia andar na igreja.
Agora que eu posso, eu não consigo. né? Eu falei, não, mas agora você está fazendo algo para o Senhor. Então você tem que se desenrolar aí. Mas você percebe que você consegue mostrar a reverência da casa do Senhor, às vezes com uma historinha. Porque você quer que alguém chegue na sua casa, pastora, quebrando tudo? Não. Aqui é a casa do Senhor. E mais, para deixar mais claro, as pessoas têm todo esse privilégio de ter as crianças. Você não entra num centro de espírita e deixa as crianças fazer o que quer. Porque o cara que está lá e recebe o guia dele, ele vai mandar sair. E não é com educação. Nós somos muito educados. A gente respeita, a gente entende. Agora, o que a igreja tem que entender é quando existe uma criança que tem autismo, aí a gente tem que entender. Mas a criança é perfeita, assim, não estou falando que o autista não é perfeito, mas eles têm as dificuldades. Por exemplo, tem autista que não suporta barulho, ele não suporta. Nós temos um exemplo que é a Vitória. A Vitória é uma autista, né, que talvez se ela nos assistir, a mãe dela, a irmã Fabiana, ela vai saber que a Vitória, ela não conseguia ficar em ambientes que tinha barulho. Ela ficava, corria, mas ela amava o barulho da bateria. Ela era apaixonada pelo barulho da bateria. E quando ela corria e via os meninos tocando a bateria, ela corria para perto da bateria. Aí a irmã ia lá, arrancava ela e era aquela gritaria. Eu falei, irmã, deixa ela perto da bateria. Ela apaixonada por isso. O médico disse que ela não ia andar, ela andou. O médico disse que ela não ia falar. A primeira coisa que ela fez, ela louvava quando ela aprendeu a falar. Então, olha só. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para a gente falar. Eu não posso falar de qualquer criança, não é verdade? Sim. Tem que ter esse olhar. Eu gostaria de deixar um recadinho para você que é mãe e o seu bebê pequenininho, é o primeiro ainda, a sua primeira experiência. Você cristã que vem, o culto que tem, os seus afazeres, o seu compromisso na igreja, não transforme bênção em maldição. Filho é bênção. Filho nunca, em nenhum momento, é maldição. Filho é bênção. E quem vai conduzir essa criança, o comportamento dela na igreja ou em qualquer lugar que você for, é você, não é ela. É você quem vai ensinar, é você quem vai conduzir. É a partir de você que ela vai entender aonde ela está, a reverência que ela tem que ter no lugar que ela está, é a partir de você. Então, às vezes, a gente não passa isso para a criança, mas a gente quer cobrar, ou então a gente joga nela a responsabilidade que não é dela. Não vão à igreja porque ele dá trabalho, porque ele bagunça. Sim, mas o que você fez? O que você ensinou? Como que você conduziu? Porque, como a pastora falou, é bebê, mas entende tudo. Está de olho em tudo. Já viu aquelas criancinhas que querem nos comandar no choro? Sim. Entendeu? Né? Não fala nada, só grita. Porque sabe que se gritar, a mãe vai fazer alguma coisa, vai dar o que ele quer. Vai pegar no colo, vai dar uma mamá. Não é assim? E tem que a criança criança não compreende, né? Que a criança não entende as coisas. E tem criança que ela entende que tem lugar, a criança sabe, que tem lugares que ela pode fazer tal coisa. Tem lugar que ela sabe que ela tem que ficar sair de lado assim, né? em certo lugar. E a criança é muito reflexo dos pais também. Porque às vezes, pode observar que às vezes o pai e a mãe entra com o filho na igreja, ele entra e já dá meia volta e vai lá para fora com o filho. O filho, aqui está liberado, aqui pode correr, pode ir. Aí quando tenta segurar, ele faz aquele barulho e aí já solta. Não, deixa aí, senão ele vai chorar. Veja bem como eu vejo a coisa. Me corrija se eu estiver errado. Eu não acredito em coincidência. Não existe coincidência, não existe nada por acaso. O Senhor te deu um filho, o Senhor te deu uma herança. E essa pessoa que veio de você, ela é um projeto. Deus tem um projeto, Deus tem
uma ideia com ele, Deus tem uma obra, ele não veio por acaso. E quem é que vai fazer parte? Quem é a pessoa que vai instruir? Quem vai encaminhar essa criança em direção ao projeto que Deus tem para ela? Os pais. Aí os pais já começam falhando no início. Ao invés de ser o exemplo, olha, né? Desde o início já levando. E ninguém nem não é para você ser um carrasco, é só impor limites. E criança gosta que você imponha limites, né? Na verdade, porque é onde você mostra quem que é onde está o respeito e quem lidera. Segurança. A segurança. E os próprios psicólogos nos falam que a formação do caráter de uma criança é até 7 anos de idade. Tem pai que espera a criança fazer 10 para começar a brigar. Aí transfere para a escola. Exato. Transfere para as tias da igreja. Exato. Né? Quando não fez o papel principal lá no início. Verdade. Da educação. Olha, eu lembro que a Duda tinha mania. Pode falar? A Duda tinha mania de pegar as coisas dos outros quando era bebê. Eu não tive que ter pulso firme com ela? Tive. Meu Deus do céu, né? Foi difícil. Foi muito difícil essa fase. E ela não tinha nem 3 aninhos. Mas ela achava que se ela achasse esse copo daqui na sua casa, era dela. Colocava na bolsa, chegava em casa. Oxe, o que é isso? Eu achei um negócio desse tamanho, não dá para achar na rua, não é? E a senhora teve que conduzir, ensinar, explicar. Teve todo um trabalho de muita conversa, né? E muita oração. Muita oração. Mas ela era a minha herança. Ela é a minha herança. Ela, o Pedro, são os meus maiores tesouros. Eu falo que o maior presente que uma mãe tem, né? É o maior tesouro. Ela está agradecendo, né? Mudando a chavinha de novo, que a gente está quase no término. Menina, passa rápido, Tá, né? é verdade. Nossa. A gente estava falando sobre impedimentos, né? Que geralmente existem muitas mulheres que colocam, né? Para poder estar em prontidão ali na obra de Deus. Eu vou levar para o lado reverso agora. Aquelas mulheres que se dedicam tanto e que acaba abandonando um pouco a questão do lar. Acaba abandonando... Vamos colocar em pauta aí o marido, né? Porque se a gente for colocar várias coisas, a gente tem vários assuntos aí para poder estar abordando. O relacionamento, o casamento. Qual que é o conselho que vocês podem estar passando para essas mulheres que muitas das vezes não tem uma regra, não tem um controle da sua programação dentro da igreja? Se programe. Equilíbrio. Faça um cronograma. Né? Gosta de ir para consagração, mas o marido não vai. Porque tem aquelas mulheres que acham assim, só pelo fato de estar dentro da igreja, não, Deus vai resguardar o casamento. Né? Não. Tem que fazer tem que ter esse cuidado. Eu tenho uma regrinha para mim. Para mim. Deus é uma coisa, família é outra Porque as pessoas coisa. espiritualizam muitas coisas, né? Família é outra coisa, igreja é outra coisa. As caixinhas, né? Sabe? Infelizmente, a obra, igreja, ministério, trabalho, não te dá salvação. Isso não te traz a salvação. Eu vou ser salva porque eu faço parte do círculo de oração, porque eu cuido das crianças, porque eu... Não te traz salvação. Mas se ela for feita de forma indevida, ela pode tirar a sua salvação. Entende o que eu estou dizendo? Perfeito. É um risco enorme. Ela não te traz a salvação, mas você pode naquele grande dia, Senhor, ser surpreendido, né? É aquela questão que tudo em excesso é veneno, né? Entendeu? Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Mas e aí? E sua família? Porque aí você acaba abandonando o seu relacionamento, tá dando brecha pro inimigo, aí seu esposo vai olhar para uma outra mulher. Entendeu? E a gente não pode fazer as coisas com equilíbrio? É equilíbrio, essa é a palavra. Né? Eu sempre converso com a Soraya. A gente tem essa pauta em casa direto, né, Denis? Eu sou bem chato nessa questão. Eu falo para a Soraya, em tudo, mas é tudo mesmo. A gente tem que ter equilíbrio, até para adorar a Deus. A gente tem que ter equilíbrio. Porque para adorar a Deus, a gente tem que ter consciência do que a gente está oferecendo para Deus, que a gente está adorando. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar, a gente tem que ter o equilíbrio.
né? Se a gente achar o ponto de equilíbrio ali, eu falo para a Soraya, no começo do ano que a gente estava que o pastor nos propôs para cuidar dos adolescentes, aí eu falei para ela, Soraya, é o seguinte, a gente não pode ter tudo nas mãos, a gente não consegue agarrar o mundo sozinho. Se você, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Por quê? Porque não tem como você estar todo dia na igreja, todo dia, ou nunca ir. Às vezes a pessoa é muito extrema, ou está todo dia ou nunca vai. É onde eu falo que tem que achar o ponto de equilíbrio. Né? Em casa, eu já sou chato na questão de eu gosto de sair para trabalhar, eu gosto de deixar a casa limpinha, porque... Mas eles limpam, viu, marido? Eu limpo. Eu gosto de deixar a casa limpa porque eu já vou chegar cansado. E né? que coisa melhor do que você chegar e a casa tá limpa? E a casa... Não tem preço. Às vezes a gente encontra a pessoa que... eu não fiz isso porque eu tinha que ir para a igreja. E essa outra atividade? Também não, porque eu tinha que ir para a igreja. E essa outra atividade? Também não, porque... mas... É as desculpas que a gente encontra, né? Porque Mas... assim, você pode ir para a igreja, um exemplo, eu vou passar um sábado, um dia com Deus aqui, mas é só com as mulheres, meu marido não vem. Então, na sexta-feira à noite, eu preparo uma janta, eu deixo já preparado a cafeteira para ele fazer o café. Exatamente, não custa você fazer uma programação esse dia. Já conversa com antecedência, né? Às vezes você precisa fazer isso. Né? Você precisa fazer isso, inclusive, para você sair, como a pastora Kézia trouxe algo bem bacana, que ela tirava um dia, acho que do mês, da semana, não sei, para ela. Era da semana, eu prefiro. Aí, da semana, bacana. Mas eu tenho certeza que ela tinha toda uma rotina, tinha uma concordância com o esposo. Agora, você já imaginou? Mesmo eu sendo a esposa do pastor daqui da igreja, que show. E aí eu começo a vir no domingo de manhã, aí no domingo à noite, no sábado de manhã, no sábado à noite, e vou largando tudo. Faz você aí, se você quiser comer, que se vire. Essa era a sensação pelo fato que ele é pastor. Mas ele é pastor. Ele vai compreender. Mas ele é homem, né? Ele é homem, tem as suas limitações, tem as suas dependências ali, né? Enfim. Entendeu? Eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho que fazer a minha função dentro do meu lar, como mulher. Não é verdade? Então eu não posso, muitas vezes, abarcar tudo com as minhas mãos, que a gente tem uma dificuldade, eu tenho essa dificuldade de dizer não. Eu tenho. Não, tudo bem, eu faço. Em casa, a gente fala muito sobre isso, porque eu não consigo falar não. Mas a gente tem que saber falar não. E eu digo não com facilidade até. E quando eu me vejo falando não, eu falo, gente, eu acho que eu não ela fica constrangida. Eu falo para a Soraya. Será que sou mal? Eu falo para a Soraya que às vezes você falar um não é que você está dizendo exatamente um não. Você está falando sim para você, né? Exatamente, está falando sim para você. Às vezes você está sendo exposto a uma situação. Eu vou ter que fazer porque senão vão me achar chato. Tenho que senão fazer. Eu tenho que. É horrível. Né? Então, eu sempre falo para ela, você tem que aprender a dizer não e não se sentir mal. Porque muitas vezes fala não, e aí depois fica, mas eu poderia, mas não, isso é horrível. E assim, um conselho para as mulheres que têm os seus maridos que não são cristãos. Se com um cristão já está difícil, imagina com que não é cristão, né? Que não tem o temor do Senhor. Então, seja exemplo. Porque no que vai salvar o meu marido são as minhas atitudes. A gente sempre ouve essas pregações, né?
eu sou crente, chego aqui, pulo de cambalhota, mas eu chego em casa, sou grossa, falo palavras que são como flechas no coração do marido, né? Não estou defendendo aqui os homens, não. Eu sei que tem homem que não vale nada. Tem homem, né? Tem homem que não vale nada, é verdade. Como tem mulher que não vale, né? Todos nós valemos o precioso sangue de Cristo corrigindo, mas nós escolhemos ser quem somos, não é? Então, assim, cuida do seu lar com muita sabedoria. Quem não serve ao Senhor, porque é o teu exemplo que vai fazer com que o teu marido veja Cristo em você. E eu ouvi uma vez um marido dizendo assim: essa mulher não é crente. Vocês pensam que ela é crente aí na tua frente, mas essa mulher é pior do que o capeta. Olha, eu sou a imagem e a semelhança de Cristo. Sou pior do que o capeta? Alguma coisa está errada. Então eu sou crente de aparência. E se é o marido que está falando. Pois é, quem come sal com ela todo dia, né? O pacote do sal. Entendeu? Para a gente encerrar, deixe uma mensagem para todas essas mulheres que estão nos ouvindo, algum aconselhamento, alguma palavra-chave que possa impactar diretamente a vida delas, pastora Kézia. Isso é uma palavra-chave para impactar. Me colocou no estreito agora. Eu diria, eu repetiria o que eu comecei falando, né? Se ame, se cuide, se valorize. Você é importante, você é peça fundamental nesse universo, porque assim, se o Senhor te colocou aqui, é um propósito Ele tem. O Senhor te deu uma família para você cuidar e você um dia vai prestar conta sobre isso também, né? O nosso maior ministério é uma palavra assim clichê, mas é verdade. O seu maior ministério é a sua família. Se você falhar na sua família, você está falhando no primordial, no primeiro. Então, como que eu vou entregar um outro ministério? Como que eu vou mostrar as minhas mãos para o Senhor se eu falhei com a minha família, né? Você tem a função aí de formar, isso falando para mulheres cristãs, formar um homem e uma mulher de Deus, que são seus filhos, entregá-los para o Senhor no projeto que o Senhor tem para eles. Amém? Mas isso não quer dizer que você tenha que se negar, que você tenha que deixar de olhar para si. Se cuide, sabe? Se valorize. É importante você ter, sim... Quando eu comecei com esse propósito na minha vida, orientado por uma psicóloga, de tirar um tempinho para mim, eu também fui muito criticada. Mas foi maravilhoso na minha vida. Foi maravilhoso tirar um tempo, ler um bom livro que te acrescente, que você goste, ir ao cinema ver um filme. Sim, é bom, faz bem para você, faz bem para sua mente, faz bem para sua alma. Por que não? Cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide de você, para que você possa ser inteira em tudo aquilo que você se propôs fazer. E eu digo sem mais palavras. Depois dessa, né? Se ame, né? Tente. E se tiver algum... Porque a gente tem problemas, traumas, né? E a gente deposita... Muitas mulheres são dependentes emocionalmente. É de traumas, de lares, de onde vieram. Eu posso dizer que eu tenho como falar com propriedade, né? Eu vim de um lar destruído, com a ausência total de um espelho paterno, né? Para conduzir a minha adolescência, a minha juventude. E isso traz traumas, né? O que a gente precisa? Procurar uma ajuda, uma terapia, porque a gente fala... hoje a gente sempre vê as pessoas cuidando muito do porte físico, né? Do que veste, e esquece de cuidar daqui. A gente precisa ser curado, né? E eu comecei a enxergar esse segmento de eu preciso ser curado, ter uma nova visão, uma nova postura, para eu conseguir olhar para dentro de mim mesmo e entender que muitas coisas eu consigo mudar. Eu não posso aceitar ser o tapete sempre a minha vida toda, né?
Então, isso aí eu trago para as mulheres. Procura uma ajuda, né? Seja curada. Isso é libertador. Porque eu tenho certeza que quando a pastora Kézia começou a se valorizar, eu vou tirar um período para mim. Que a gente não faz isso, não é, pastora? A gente consegue ser mais amiga, ser mais amorosa, ser mais... A gente consegue medir a forma de falar com o próximo sem desferir flechas que matam. Então tudo vai melhorando à sua volta. Porque eu costumo falar isso. O que eu dou para você é o que eu estou passando. Eu te firo, é porque eu estou ferida. Eu te maltrato, é porque eu estou sendo maltratada. Eu sou o reflexo do que eu passo. Então, se eu consigo te amar ou me amar, eu amo o próximo, a todos que estão ao nosso lado. Então, se ame. Foi boa a frase para impactar? Foi. Impactou, eu estou aqui até um pouquinho aberta. Gostaria de agradecer a participação da pastora Fabiana, eu digo a pastora Kézia. E no resumo total a gente conseguiu aqui trazer várias pautas, né, vários pontos para poder mostrar que sim, é possível você ser serva de Deus, você ser uma ótima esposa, uma excelente profissional, sem deixar as coisas relaxadas. Mulher, você é capaz. E não vai ficar só nessa, né? E para você que assistiu essa live ou vai assistir também e quer começar a se cuidar, a gente vai ter o retiro espiritual com as mulheres também. Né? Você pode começar por aí. 4, 5 e 6 de novembro. Acompanhe nossas redes sociais. Um retiro maravilhoso. Lá nós temos psicólogas. É espiritual o retiro, né? Legal. Mas olha, vai impactar aí essa mulherada. Mas se a gente cuidar do espírito, o nosso corpo também. Tudo. Não, é maravilhoso. Fica mais fácil. É maravilhoso. Então, fica um conselho para vocês aí, continuem acompanhando as nossas redes sociais, porque nós temos bastante coisa para acontecer e próximo mês terá um novo em pauta para você com um novo tema, né, Denis? E aqui eu já gostaria de deixar os meus agradecimentos também, pastora Fabiana, pastora Kézia Souza, pastor Elisaldo também, que confiou essa live em nossas mãos. Verdade. Né? E não deixe de nos seguir. E logo mais teremos mais em pauta para vocês. Muito obrigado.